Durante a Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, milhões de torcedores colados às telas de televisão talvez não percebam que esses eventos podem favorecer um aumento no tráfico de seres humanos e na exploração sexual de crianças e adolescentes. Portanto, é preciso uma união de todos os órgãos de prevenção e de repressão para evitar tais crimes. Esta é a opinião do deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, primeiro vice-presidente da CPI do tráfico de pessoas no Brasil. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Luiz Couto nesta edição do Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, o senhor tem percorrido o Brasil junto com os membros da comissão e tem verificado em loco essa situação. Que panorama o senhor traça desse problema nesse momento hoje no Brasil? Em primeiro lugar, é importante perceber que a comissão, a CPI, ela está preocupada com essa questão da Copa do Mundo, das Olimpíadas, mas nós estamos preocupados também com a questão da legislação. A nossa legislação, ela não consegue captar toda a trama que tem por trás da questão do tráfico de pessoas. O Ministério da Justiça está preocupado com isso, a Secretaria Especial de Direitos Humanos também está preocupada com isso. Estamos tentando construir um projeto de lei que... É a ausência de legislação ou a legislação é muito branda? É que a legislação ela só considera como tráfico de pessoas ou para exploração sexual ou para trabalho escravo. E nós temos outros casos que hoje estão muito mais, uma situação muito mais ampla com relação... De órgãos, por exemplo, de órgãos, não está contemplado. O tráfico de crianças para a adoção ilegal, onde uma criança é vendida por $9 mil para os Estados Unidos, onde uma família lá em São João do Triunfo, no Paraná, de 9 filhos que a família tinha, ou seja, 7 foram levadas para a mesma família nos Estados Unidos. E o intermediário conseguiu, para cada uma delas, $9 mil. Era uma venda, ou seja... E aí significa o quê? Significa que há gente hoje, como tinha o tráfico que vinha os navios negreiros e vinha sempre o intermediário que trazia, também nós temos intermediários brasileiros que fazem esse tipo. Então essa preocupação ela é básica e nós estamos cada vez mais preocupados com isso, porque isso mostra de que no relatório que foi apresentado agora nos Estados Unidos, revela que o Brasil avançou, mas ainda há muita coisa a fazer. Deputado, há uma concentração maior desses casos em algumas regiões ou estados do Brasil ou o problema é nacional? O problema é nacional. Nós temos verificado, por exemplo, nossa grande fronteira seca não tem fiscalização. Amazônia toda. Onde você tem gente que vai do Brasil para aqueles países e dos países para o nosso país. Então, isso prova de que é preciso ter um projeto para que nós possamos ter uma fiscalização, um controle. O Ministério da Justiça já tem programado isso, lutando efetivamente para manter um efetivo serviço que possa controlar. Mas, infelizmente, por exemplo, na ponte do Acre, que dá para a Bolívia ou para o Peru, ou seja, na realidade, quando passa uma criança, não há fiscalização nenhuma, não há controle nenhum. Chama a atenção o número de travestis também que são traficados. É outra realidade. Isso é lá também na fronteira seca ou acontece mais em São Paulo? São Paulo, também gente que vem do Pará, do Maranhão, do Nordeste para São Paulo e também da Paraíba, 40 casos na Paraíba, que foram para a Itália. E lá... A Itália é o maior, digamos assim, mercado consumidor desse tipo de tráfico, no caso dos travestis? Mas há também o caso de outros estados, outros países da Europa. Na Itália é muito mais presente porque um próprio travesti que foi para lá, fez vida, enriqueceu, aí ele começa a levar outras pessoas. Por exemplo, na Paraíba, quando esse travesti ele enriqueceu, e comprou fazenda, carros, apartamentos, e quando ele perguntava para os meninos adolescentes o que eles queriam ser quando crescesse,
nós queremos ser travestis para ir para a Itália. Era a dimensão que se colocava. Então, nesse aspecto, nós consideramos de que, além do tráfico para a exploração sexual de adolescentes e também de adultos, né, nós temos algumas empresas, e esse é um fato que nós chamamos a atenção, para um maior controle, são empresas que são criadas, né, para levar pessoas para serem modelos. Na realidade, elas estão acobertando elas vão finalidade sexual, vão para adoção para legal, uma festa, encontram um adolescente e uma jovem bonita e diz: você não quer ser modelo, não? Qual é o pai e a mãe que não quer que tenha um filho modelo fotográfico, um modelo de selo? Então, até favorece isso aqui. Quando chega, foi o caso de pessoas que foram para a Índia, né? E lá foram escravizadas, ou seja, também sendo exploradas sexualmente. Esse tráfico para a exploração sexual, não é para órgãos, não é para adoção, etc. É o mais grave, deputado? Esse é grave, mas é também gravíssimo hoje o tráfico para a prostituição, de tanto crianças, de mulheres como travestis, etc. Mas o tráfico de crianças e adolescentes para adoção ilegal. Esse é um fato que chama a atenção, porque aí vai muito dinheiro. No caso, quem vai para a exploração vai enganado. Chega lá, a maioria. Chega lá, primeira coisa que os intermediários fazem... dos cafetões de Pois lá, né? Aí tiram... São quadrilhas que funcionam. Eu estou dizendo que são, só para usar a linguagem que a gente usa os cafetões estrangeiros fazem o mesmo trabalho. Ou seja, o que eles chamam de empresários mesmo do sexo mesmo. Então, eles chegam lá, se apoderam do passaporte e já fica com a dívida. E aí, em cima da dívida que ele já traz daqui, coloca 380% aí em cima dessa dívida. Então, a pessoa, mulher, travesti, o que for, quando chega lá, já está devendo, não pode sair do país porque está devendo e não tem o passaporte. No caso do travesti, ele é obrigado a fazer tantas transas à noite. Se ele fica no lugar coletivo, se aquele travesti não completar aquela meta, ele não volta para casa, ele fica no meio da rua. E aí, a pessoa, no caso lá da Espanha, das mulheres são mais internamente. As mulheres, no caso, elas são obrigadas a ter, no mínimo lá na Espanha, no mínimo 5 transas por noite. Ou seja, além de também, muitas vezes, algumas serão obrigadas a usar droga, a beberem, ou seja, de forma a fazer de conta que bebiam, enquanto o cliente consumia e pagava os dois. E elas não tinham qualquer retorno em dinheiro, já era para dívida, ou seja, pagava o quarto, pagava a alimentação, pagava tudo. Então, na realidade, ou seja, é a questão ou seja, da dívida que faz com que a pessoa fique presa e não consiga sair. Deputado, voltando lá para o início, só para a gente fechar, o senhor falava da necessidade de um aperto ou da criação de uma legislação. O aperto do atual, a criação de uma legislação específica para essas novas formas de exploração sexual que agora cresceram muito. Talvez no passado fossem residuais, hoje elas são as mais fortes. Como é que está andando isso no âmbito da CPI? Está avançando, porque o Ministério da Justiça, a OAB, o Ministério Público, várias entidades colaboraram e nós estamos construindo um projeto, queremos aprovar antes do término da CPI, antes do relatório. Quando é que ela acaba? Ela é em outubro, mas nós queremos fazer essa aprovação para antecipar, para que, de fato, nós tenhamos uma legislação que possa punir não apenas o intermediário, mas punir também aquele que fica tomando conta da engorda, que é o lugar onde as pessoas ficam se preparando para sair, ou a criança que tem algum problema. Usa essa expressão? É o lugar de engorda. É o lugar onde... animal, é bicho. Pois é isso mesmo. Ou seja, exatamente, é alguém bicho que está meio assim, preparado, e depois você vai ser dançarino, faz de conta que aí fica aprendendo alguns passos de dança.
quando chega lá vão dançar, outra situação, vão ser exploradas sexualmente. O outro fato que chama a atenção é que o Cuiabá me chamou a atenção, Paulo, é uma criança de um ano, que foi sequestrada de uma família e ela ia ser levada para tirar órgão para transplante. Um ano, um mês de idade, não um ano não, um mês de idade. Então, quando a mãe soube disso aqui, porque ela sabia quem é que tinha tirado de lá, chamou a polícia e foi identificado a pessoa que é intermediária. Ela, na realidade, prova que há um esquema muito forte, desde aquele que vai lá tomar conhecimento, que leva, depois a pessoa que toma conta do espaço, até o traficante, o intermediário que leva para outro país. Organizado. Deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, o seu relato é estarrecedor. E é realmente necessário que se faça alguma coisa de concreto. A gente faz votos de que a CPI chegue a bom termo com essa nova legislação. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado, um abraço. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.